Olá, pessoal. Boa noite, Brasil. Muito bem-vindos. A gente vai fazer uma live aqui sobre boas práticas de gestão de pessoas. Se você está online, te convido a participar. Tenho certeza que vai edificar e vai te inspirar. Então vamos esperar uns minutinhos. Boa noite, Tarsila. Bem-vinda, Rosana, que vai ser nossa convidada hoje. Deixa eu contar para vocês o que me move para fazer essa live. Eu acredito, junto com muitos colegas de RH, que há boas práticas de gestão de pessoas acontecendo nas organizações. Tem gestores inspiradores, tem RHs super empenhados em fazer diferença e realmente agregar valor para as pessoas. Tem pessoas realmente fazendo diferença dentro das empresas. Só que muitas vezes essas práticas elas não estão tão fáceis de serem acessadas ou muitas vezes as pessoas não compartilham porque não existe talvez um canal onde elas possam compartilhar aquilo que estão fazendo. E quando a gente compartilha boas práticas de gestão de pessoas, a gente inspira outras pessoas a multiplicarem essas práticas. A gente convida outras pessoas para ampliarem seu quadro de referência sobre o que é possível fazer dentro das organizações. A gente não está buscando nessa live empresas perfeitas, nem gestores perfeitos, nem RHs perfeitos. A gente está buscando pessoas que decidiram fazer diferença implantando programas dentro de suas organizações ou implantando práticas dentro da sua equipe, tá? Então, você vai ver que a gente vai te convidar uma vez por mês para participar dessa live de boas práticas de gestão de pessoas. A ideia é, eventualmente, eu vou estar falando sozinha aqui, mas com mais frequência eu vou estar convidando pessoas a vir compartilhar com vocês essas boas práticas para que a gente possa dar palco para quem está fazendo diferença dentro das organizações, tá? Então esse é o propósito da gente estar aqui, esse é o propósito de termos esses encontros mensais e você é bem-vindo para participar ao vivo ou você pode participar depois, sempre pelo perfil do Instagram, tá? A live fica gravada, então você pode acessar posteriormente, você pode marcar pessoas se você achar que interessa para colegas seus. Bom, eu sou Luciana Gazzoni, eu trabalho há mais de 20 anos na área de gestão de pessoas. A primeira parte da minha trajetória, da minha carreira, foi dentro de indústrias. Então, trabalhei no Boticário, trabalhei na ExxonMobil, na Aker Solutions, moro fora do Brasil hoje eu me considero uma caçadora de boas práticas. Como eu trabalho com isso há mais de 20 anos, né, então boa parte dentro da indústria, e há 7 anos com a minha empresa, que é a Lairap Desenvolvimento Humano, eu circulo e tenho circulado por muitas organizações e tenho visto, né, essas boas práticas acontecerem. Então é um pouco disso que eu quero compartilhar com vocês nessa próxima hora que a gente vai ter. Bom, o pessoal vai chegando, a gente vai começando aqui. Qual que é o nosso propósito hoje? Eu tenho estado muito curiosa sobre o que as organizações fizeram e estão fazendo para promover um trabalho remoto, né? Durante os nossos últimos 2 anos e híbrido agora, muitas organizações adotaram esse modelo híbrido, onde parte do time está em casa, parte do time está na organização, está presencial. E eu tenho estado muito curiosa para entender o que as organizações estão fazendo de boas práticas para sustentar esse trabalho nesse novo formato, né? Então a gente teve que vivenciar esse home office forçado, né, nos últimos 2 anos, mas agora as empresas estão escolhendo, algumas com modelos diferentes umas das outras, não existe uma regra para todos esses modelos, mas sem dúvida nenhuma exige de nós, como organizações, como líderes, a preocupação com coisas que antes fugiam de repente da nossa atenção, né? Quando estava todo mundo dentro do escritório, a gente conseguia ter um pouco mais de controle sobre o ambiente de trabalho da pessoa, sobre as circunstâncias, o contexto onde ela estava trabalhando. E agora nesse momento que a gente está vivendo, né, nesses últimos anos, a gente perdeu esse controle, né? A gente passou essa responsabilidade, esse cuidado
para o próprio colaborador, muitas vezes, para o líder, de ter que ter um esforço adicional de entender aí o contexto de cada um. E resolvi trazer esse tema, que é o tema do cuidar, né? Como que as organizações estão cuidando? Cuidar é uma das 9 práticas culturais que a Great Place to Work, que é a empresa que faz as certificações e validações de melhores empresas para se trabalhar no mundo, o cuidar é uma das práticas culturais que eles reforçam, que compreendem, que é uma prática cultural que realmente faz diferença. E eu quero compartilhar um pouco com vocês alguns conceitos que a Great Place to Work traz, né, como uma referência para a gente entender do que a gente está falando. Bom, o que é commodity? O que é comum no mercado? Comum no mercado são as organizações cuidarem daquilo que a lei se preocupa. Fazer, né, programas ou cuidar da inclusão, por exemplo, ou da não discriminação, por ser algo que é mandatório, que é obrigatório por lei. Quando a gente fala de uma prática diferenciada, a gente está falando de uma prática que vai além daquilo que é a obrigação da organização, que vai além, muitas vezes até do papel da organização. Vocês vão ver hoje que a gente vai cruzar essa linha entre o papel da organização e o papel social que a organização muitas vezes tem, né? Então, as práticas diferenciadas, elas vão além, elas fazem algo que é customizado, que tem um olhar humanizado para a organização. Eu vou buscar, né, como caçadora de boas práticas, trazer exemplos de coisas que têm um baixo custo e alto impacto, mas algumas vezes sim, a gente vai trazer práticas onde exige um certo investimento financeiro, mas a gente vai procurar equilibrar isso. Bom, então isso é o que significa cuidar. E por que vale a pena para a empresa, né, na perspectiva da organização, por que vale a pena investir em cuidar genuinamente das pessoas que trabalham na sua organização? Olha o que a Great Place to Work fala. Empresas que cuidam verdadeiramente, não é uma coisa plástica, não é artificial. Quando o funcionário percebe que é verdadeiro, né, a preocupação e o cuidado da organização com as pessoas, né, com o humano que está por trás daquele cargo, daquela função, as pessoas tendem a estar 38% mais engajadas no seu trabalho, 17% mais propensos a permanecerem na empresa no próximo ano, 28% mais propensos a recomendar a empresa para outros e 18% mais propensos a fazerem esforços extras. Tá? Então, eu gosto de trazer números porque às vezes algumas pessoas são mais lógicas, mais racionais e vão olhar para uma perspectiva mais, mas será que isso dá algum resultado para a organização? A gente acredita que sim, né? Mas quando a gente vê em números, isso ajuda a tangibilizar. Bom, então hoje a nossa convidada é a Rosana Harder. Rosana Harder é diretora de RH da América do Sul na Landis+Gyr, 25 anos de experiência, já trabalhou na Volkswagen, na CNH, no HSBC, né, hoje como diretora na Landis. Ela é psicóloga, mestre em administração pela PUC, tem uma vivência muito consistente, é uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito, e eu convidei ela para estar aqui com a gente para contar um pouquinho o que ela tem feito nesses últimos 2 anos, nessa perspectiva de cuidar verdadeiramente das pessoas da sua organização. Então, me dê um minutinho aqui que eu vou incluir a Rosana. Rosana, bem-vinda. Que bom ter Oi, você. Lu. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Super bem. Muito obrigada por generosamente compartilhar o teu tempo aqui com a gente, multiplicando essas práticas inspiradoras. A gente já conversou antes, né? Então eu já tive um spoiler aqui, já sei um pouquinho dessas. E vai ser muito bacana você poder compartilhar isso com as pessoas dessa forma generosa, né? Trazendo, inspirando as pessoas a multiplicarem, ampliarem o seu quadro de referência sobre isso. Então, primeira pergunta que eu queria te fazer, né? Como head de RH da Landis, conta um pouquinho que empresa é essa, para quem não conhece. Quem é a Landis+Gyr? Tá, Que empresa é essa? O que ela faz? tá bom. Bom, para quem é do Paraná, deve ter ouvido falar em algum momento, uns 20 e poucos anos atrás, num grupo muito famoso aqui de indústria chamado Grupo Inepar. Então,
A Land chegou no Brasil através desse grupo Enepar, através de uma joint venture com uma das empresas, eram 22 empresas na época de negócios diferentes, e a Lands fez uma joint venture com a Enepar Eletroeletrônica, e depois de algum tempo a Lands acabou assumindo completamente a operação. Então, isso já se passaram uns 20 e poucos anos. Então, hoje a Lands é uma empresa global, suíça. Nós somos de capital aberto na Bolsa de Valores de Zurique. A nossa matriz da região aqui, Américas, fica nos Estados Unidos, né, em Atlanta. E aqui no Brasil, nós estamos em Curitiba, com a nossa unidade de fábrica e de P&D, enfim, toda a área de operações. E a gente tem uma área de serviços no Rio de Janeiro que atende um dos nossos clientes. O nosso trabalho no Brasil, e acaba sendo também em outros países, o desenvolvimento e a produção, instalação de medidores de energia. Então, nós trabalhamos com soluções para fazer uma gestão melhor da energia. Então, o nosso cliente, na verdade, são as concessionárias, né, que trabalham para os seus clientes finais, que são os consumidores. Então, aqui no Brasil, a gente trabalha com medidores de energia e a gente tem aí no mundo ainda medidores de gás e água. Então, hoje aqui no Brasil, nós estamos com em torno de 330 funcionários, mais ou menos. Maravilha, então, muito isso obrigada. que a gente faz. E me conta um pouquinho, o que tem sido as suas principais preocupações e né, o que tem acontecido nesses últimos anos que tem direcionado as suas preocupações em relação ao trabalho remoto e agora ao trabalho híbrido, né? Vocês adotaram o modelo híbrido na Lendis? Sim. Na verdade, Lu, antes da pandemia, nós já tínhamos em algumas áreas piloto o trabalho remoto, né, o home office, como uma ferramenta de retenção e de melhor qualidade de vida para os funcionários. Então, toda a nossa área de pesquisa e desenvolvimento já estava com esse modelo, mas era voluntário. Nós fazíamos um trabalho grande de análise do perfil dessas pessoas para saber se eles tinham um perfil para realmente trabalhar de casa, porque não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que se adapta, né? Tem gestor que acha que é um dia de férias do funcionário. Então, assim, a gente fez um trabalho bem robusto naquele momento para justamente a gente garantir que as pessoas iam ter sucesso naquele modelo. E foi o que a gente fez. Só que veio pandemia e imediatamente todo mundo foi para o home office, né? Nós temos hoje em torno de 60 pessoas na área produtiva que tiveram que ficar, né, para o trabalho de produção, de entrega dos nossos clientes, né, porque nenhum cliente adiou compra ou entrega, instalação, a gente tinha que entregar. E a gente tinha que garantir a segurança das pessoas que estavam trabalhando presencial, né? E no Rio de Janeiro, como a gente tem uma unidade de serviços que é a parte de implementação do produto, né, nos postes de energia, enfim, na casa dos consumidores, a gente precisou também garantir a segurança deles. Por isso que muita gente que até poderia ir trabalhar presencialmente, a gente pediu para que ficasse em casa, né? E claro que nesse momento aí, a primeira coisa que a gente se preocupa é com a questão da tecnologia, se vai funcionar, se realmente vai dar certo, se as pessoas vão ter todas as ferramentas, né? Se o gestor não vai abandonar o funcionário e tal. Isso foi de início, né? E eu acho que todas as empresas também foram nesse formato, de primeiro fazer com que todos os funcionários fossem completamente atendidos nas suas necessidades tecnológicas, né? Só que aí a gente começou a perceber que aquela pandemia não ia durar só 3 meses, 6 meses, né? A pandemia durou 2 anos e meio praticamente, né? Ainda estamos nela. O pessoal que é dos Estados Unidos, de outros países, que a pandemia chegou um pouco mais cedo, eles já tinham entrado nesse modelo híbrido também, né? Mas lá talvez fosse um pouco mais fácil ainda o trabalho. Só que aí, Lu, a gente começou a perceber que não era só de tecnologia que as pessoas precisavam, era de muita atenção, né?
E a Allianz sempre foi uma empresa muito preocupada com as pessoas, né? Em termos de benefícios, de cuidado, né? De qualidade de vida, de bem-estar. Então, isso chamou muito a atenção porque, como a gente tem hoje, dentro da equipe de RH, né? Uma área ali de segurança do trabalho, os BPs, a nossa área médica, né? Eu tenho o José e o Vanderlei lá também. O Leandro, que estava aqui com a gente, está aqui assistindo também. O André, que não está mais com a gente, mas está aqui também. A gente começou a perceber que as pessoas nos procuravam, às vezes com alguma desculpa qualquer, mas na verdade pedindo uma certa ajuda, né? Uhum. A gente tinha, por exemplo, um estagiário que se mudou de uma cidade para cá e estava sozinho em casa, né? E não tinha nem como sair para fazer a compra de mercado, porque não, né? Tava com medo, estava preocupado e tal. Então ali levantou para a gente uma luz amarela. A gente tem que fazer alguma coisa. Então aí começou todo o nosso trabalho. E o que que vocês fizeram concretamente para apoiar essas pessoas e o contexto diferente que cada um viveu, né? Porque cada um estava num contexto diferente, continua estando num contexto diferente, né? É, Nesse trabalho ali, é. híbrido. Bom, a gente teve que fazer um protocolo muito pesado em relação aos cuidados dentro da empresa, né? Então, nós tínhamos pessoas que vinham de forma esporádica e que pediam para vir, né? E aí eles tinham que vir, tinham que tomar todos os cuidados, tinham que fazer um diário de bordo, né? A pessoa tinha que escrever por onde que ele passou, com quem ele conversou, enfim, porque se tivesse algum tipo de contaminação comunitária, eu tinha que ter certeza que a pessoa contaminada teve ou não teve contato com essa pessoa que não era um passageiro frequente lá, né? Uhum. Então, primeiro foi a questão de a gente organizar o protocolo para que a gente pudesse trazer algumas pessoas que estavam se sentindo muito mal de ficarem o tempo todo em casa, né? Então, era uma Uhum. forma deles virem e tal. A segunda coisa que a gente fez foi um trabalho muito personalizado, não necessariamente nessa ordem, tá? Uhum. Mas o segundo ponto que a gente atacou foi em relação ao trabalho muito personalizado da equipe de RH com os funcionários, de a gente perceber como é que essas pessoas estavam, o que que a gente podia fazer para que eles se sentissem mais acolhidos, né? Se, por exemplo, a gente teve situações de funcionários que perderam familiares para o Covid, né? Então, como a gente acolhia aquele funcionário, de saber se ele está bem, né? A gente teve situações de funcionários que a família toda teve Covid, os filhos não tiveram, então como é que cuida dos filhos? Ou a esposa está em outra cidade, ele está aqui. Então, isso são coisas que a gente não pensa num momento normal, né? Porque cada um cuida de si e pronto, né? Então, acho que esse olhar muito mais empático de você saber o que que o outro está sentindo e o que que o outro está passando, que com certeza não é a mesma coisa que você está passando, né? É a leitura que a gente fez desde o do começo. E aí, como nem sempre as pessoas procuram recursos humanos, né? Eu acho que a gente tem até um espaço muito aberto para todos eles, né? A gente sente que eles têm confiança na gente, se sentiram muito seguros durante todo esse momento. A gente teve que também delegar isso para o próprio gestor, né? E Uhum. aí, o gestor, ele não está acostumado a fazer isso. Ele não está acostumado a perguntar da vida pessoal daquele funcionário, né? Às vezes até tem um pouco mais de proximidade, tem alguma afinidade, mas não necessariamente eu olhar no olho do meu funcionário através de uma tela, de uma câmera e tudo mais, e tentar entender o que que ele está passando, ou mesmo perceber, né? Porque às vezes o funcionário não quer falar dele com medo que o gestor ache que é mimimi, né? Que Uhum. ele é fraco, coisa e tal. Então a gente foi conversando muito com os gestores para desenvolver um pouco mais essa leitura mais humana, né? Menos focada em resultado, apesar de a gente ter tido 2 anos de muito resultado positivo, mas eu acho que principalmente por causa do engajamento das pessoas. Então, Uhum. primeiro, todo o nosso protocolo. Segundo, RH está disponível, né, e está buscando essa leitura. E em terceiro, preparar o gestor para que ele também faça isso.
né? Eu tive momentos que a minha gestora falava comigo a cada 2, 3 semanas. A gestora não ficava no Brasil, né? Então, eu conversava com ela mais diariamente, né? Porque às vezes era um assunto ou outro. Eu conversava com todas as pessoas da empresa. Eu estava na minha sala, então vinha um, saía, ia tomar um café, e de repente você perde tudo isso, né? Porque você justamente está na distância. Então, acho que essa preparação do gestor para esse olhar de não abandone seu funcionário, porque ele ainda é seu funcionário, e além de ser funcionário, ele é um ser humano, né? Eu acho que é o principal. E mesmo a gente tendo retornado hoje a gente nós já estamos trabalhando presencialmente, mas ainda no modelo híbrido, né? Uma frequência maior do que a gente tinha até março, abril. Mas a gente ainda tem essa preocupação de garantir que as pessoas se conheçam. Nós temos 35% do nosso quadro funcional que foi contratado nos últimos 8 meses. A gente cresceu em 30%. E tem pessoas que eu não conheço, que se eu encontrar na rua, eu não o reconheço, né? E eu acho que agora é o nosso grande desafio de fazer com que todos se sintam pertencentes a uma mesma empresa e uma mesma equipe. Esse é um grande, na verdade, esse é um grande desafio global, né? Todas as empresas que estão trabalhando nesse formato híbrido, como é que eu faço a pessoa se sentir pertencendo e cuidando delas genuinamente pode ser um caminho, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, porque assim, falar sobre o gestor, fazendo contato com o colaborador, enxergando a perspectiva do colaborador, é música para os nossos ouvidos, porque a gente acredita nisso, né? Agora, como que você preparou ou ajudou, de uma forma bem concreta, aqueles gestores que têm mais foco na tarefa do que no relacionamento? Porque é disso que nós estamos falando, né? A gente está falando de um equilíbrio. Não adianta eu só ficar ligando para o funcionário e cobrando o resultado se eu não tenho relacionamento. Talvez no presencial isso funcionasse. Remotamente, isso causa um problema. Você não consegue gerar resultado se você não tiver esse equilíbrio de tarefa e relacionamento, né? Como é que você conseguiu? O que você fez de concreto, né? O que a tua equipe fez de concreto para ajudar esses gestores a desenvolverem essa habilidade que a gente chama de sintonia, de empatia, de fazer a leitura das pessoas, né? Por trás das câmeras, né? Porque se eu nunca fiz isso antes, eu começo a perguntar qual é o teu contexto, o outro pode até estranhar, né? Lu, não tem muita fórmula nisso, assim, não tem um e-book, não tem uns slides para a gente fazer, assim, a gente não fez nada formal, tá? E comportamento humano você não ensina, você não aprende da noite para o dia, você não aprende também em um ano, você aprende com a prática, né? Então, foi muito de pessoa a pessoa, de a gente sentar, de a gente conversar, de a gente saber do problema, e daí a gente falar assim, olha, gestor, né? Você tem conversado com a sua equipe todos os dias, né? Você tem olhado para eles, você tem sentido algum comportamento diferente do que era comum, né? A gente teve situações difíceis, muito difíceis durante esse período, né? Pessoas que tiveram depressão, talvez não só pelo Covid, né, pela situação da pandemia, do isolamento, mas por outras questões pessoais, e também não só por perda de pessoas pelo Covid, mas términos de relacionamento, situações difíceis com filhos, né? Você ter que ficar tempo sem ver a tua família, justamente por causa do isolamento. Então, a gente só discutiu muito o que é empatia. Acho que esse foi o principal ponto. Nós começamos a fazer as nossas lives, né? Então, mensalmente, desde janeiro do ano passado, a gente já fazia anteriormente, né? Mas na região ou global, e a gente começou a fazer desde de janeiro do ano passado, junto com o nosso presidente. Então, a gente ali colocava são lives de 1 hora, 30 minutos de apresentação, né, de resultados, de projetos e coisa e tal, para as pessoas terem um momento de saber que nós estamos bem, né, que a empresa está saudável, que apesar da pandemia a gente está entregando, que o protocolo é por uma questão de segurança, que uma hora isso tudo vai passar.
né? Mas a gente deixava também 30 minutos para perguntas anônimas. Então vinham coisas muito difíceis, assim, algumas perguntas difíceis de serem respondidas, e ali a gente começava a perceber algumas coisas, né? E aí, às vezes a gente conseguia identificar quem era e daí ir atrás, né? Mas sempre envolvendo o gestor, né? Então, eu sou psicóloga, eu tenho psicólogas na minha equipe, a gente terceirizou um serviço de psicologia também, né? A gente tem uma parceria aí com uma clínica de psicologia, porque às vezes o funcionário não quer procurar o gestor, não quer procurar o RH, ele prefere fazer isso por conta, né? Mas foi muito do trabalho do dia a dia de chegar junto com o gestor. Eu não tenho muitos, então talvez isso se tornou mais fácil, né? Não precisei escalar, né? Isso daí, mas de realmente sentar com o gestor online e perguntar para ele o que ele tem feito pela equipe dele, né? E provocar. Como é que fulano está? Como é que ciclano está? Né? Se percebeu algum comportamento diferente, a gente sabe que a pessoa tem um pouco mais de dificuldade de relacionamento, ou tem mais dificuldade de ficar sozinho, é uma pessoa extremamente relacional e de repente está sozinha em casa, você está percebendo alguma mudança no resultado dele, né? Na performance dele, na produtividade dele, né? E aí chegavam coisas tipo, Rosana, eu tô ligando pro fulano o dia inteiro, ele não me atende. Ele tá levando 2 horas para responder. Aí a gente tem a coisa assim de, querido, deixa eu explicar como é que funciona o home office, né? Então, as pessoas estão em casa, mas estão trabalhando. Esse é um ponto. A gente sabe que o home office te dá muito mais flexibilidade, né? Mas no teu horário de trabalho, você está ali à disposição da empresa. Mas a gente tinha outras situações que a gente via que a pessoa não conseguia trabalhar por uma questão de psicológica mesmo, emocional, né? Então, de concreto mesmo, foi muito de sentar com o gestor e explicar como é que ele poderia detectar esse tipo de comportamento. É claro que muitas vezes não era ele que resolvia a situação, né? Mas ele encaminhava, trazia pra gente, né? E a gente acabava resolvendo. Nós tivemos vários casos de Covid, né? Principalmente este ano. Felizmente, quando mais de 90% das pessoas já estavam vacinadas, né? Então a gente não teve até hoje nenhum caso crítico, nenhum caso de internamento. A gente teve situações um pouco mais delicadas com parentes de funcionários, né? Mas não necessariamente com funcionários. A gente conseguiu conter uma contaminação comunitária, né? Por várias vezes. E a gente fez algumas posts também. A gente fez uma exclusiva do Covid no ano passado, onde a gente via que as pessoas estavam com uma alta favorabilidade em relação às nossas ações em relação à pandemia, estavam se sentindo seguras diante do que nós estávamos fazendo, né, a Landes como um todo estava fazendo em relação ao Covid, mas principalmente se sentindo confortável em estar buscando ajuda se fosse necessário. Então, acho que isso deixou a gente muito feliz. Deixa eu resgatar só um ponto aqui. Você falou isso sutilmente, eu quero reforçar para quem tá assistindo, acompanhando a gente. O canal de busca de ajuda era anônimo, certo? A gente tem... o anônimo era em relação às perguntas da live, né? As perguntas... o sistema que a gente utiliza não identifica. A pessoa pode se identificar se quiser, né? Mas ela não... mas o padrão é não se identificar. Ela pode procurar o serviço médico, o serviço nosso de ambulatório que é interno, né? Ou RH, e daí sim ela se identifica, ou as parcerias de psicologia clínica, que daí ela busca, ela sabe quem são os parceiros e ela vai diretamente buscar, aí sim é anônimo também. Às vezes ela não quer compartilhar com a empresa que ela está fazendo uma terapia, alguma coisa assim, né? Ou buscou uma ajuda psiquiátrica e tal. Mas depois eles acabam vindo e falando. Quando eles se sentem um pouco melhores, eles vêm contar que eles fizeram. Então isso é importante.
Às vezes eu escuto os gestores falando assim, puxa vida, mas com tudo que eu tenho que fazer, eu ainda tenho que me preocupar, né? E muitas vezes alguns usam de uma forma distorcida. Eu ainda tenho que me preocupar em ser psicólogo da minha equipe. Na verdade, isso é uma distorção, porque o papel do psicólogo não é esse, né? Mas qual é o papel do gestor nesse olhar? Por que que é importante ele entender o contexto e o estado emocional das pessoas do seu time? Isso de Tá. alguma forma impacta em resultado? É, eu estou na Landes há 6 anos, né? E há muito tempo ali a gente reza, né? A, a oração de que os meios não justificam os fins, né? Então, hoje, assédio moral não é tolerado, né? A gente tem situações de gestor que não está conversando, não dá feedback para o seu funcionário, enfim, de a gente chamar um canto para conversar, né? A gente tem todo esse trabalho aí de, de coaching, né, por parte do RH ou mesmo por parte do comitê diretivo, né? Então as pessoas entenderam que não é resultado a qualquer custo. Já não era assim, né, antes da pandemia. Com a pandemia, ou eles cuidavam dos seus funcionários ou não tinha resultado, né? Hum, Então, nós temos uma questão de retenção muito forte, porque nós temos alguns poucos concorrentes, né, mas são concorrentes muito fortes. Tem algumas posições que a gente perde para outros mercados, não necessariamente nossos concorrentes, né? Então, é difícil a gente reter, é difícil a gente repor, né? Apesar de a gente ter colocado 130 pessoas nos últimos meses para trabalhar, foi um trabalho árduo. O RH parou para fazer recrutamento, mas são posições novas. A gente perdeu pouca gente, né? A gente perdeu muito pouca gente. Então, o gestor, ele começa a ver o valor do tratar bem, uhum. né? O quanto o funcionário se torna muito mais engajado quando ele está satisfeito, né? A gente sabe disso, né, Lu? Para a gente que é de RH, Uhum. que trabalha com desenvolvimento humano, a gente pensa, não, mas isso é óbvio. É claro que se eu tratar bem uma pessoa, ela vai me gerar mais resultado. Mas isso não é óbvio para todo mundo, né? Exato. Então, Uhum. assim, eu vou dizer assim, quem é de exatas então não sabe cuidar de pessoas? Não, não é isso. Assim como tem gente de humanas que ainda não sabe cuidar de pessoas também. Mas Verdade. a gente sabe que, às vezes, a pressão do negócio não te dá tempo, não te dá prioridade para isso, né? Então, esse é o grande diferencial. A partir do momento que as pessoas percebem, os gestores percebem, né, que a vantagem competitiva está realmente nas pessoas, elas começam a dar outro valor, né? Elas começam a tratar melhor, né? É, uma equipe satisfeita, uma equipe engajada, uma equipe de alta performance é muito resultado da gestão, né? Então, é óbvio que compensa, o crime compensa, né? No sentido de você cuidar muito bem dessa equipe, se preocupar com ela. É muito o conceito do líder servidor, né? E eu brinco muito lá na Landes, falando assim que o gestor é o primeiro que abre o boteco e o último que fecha, né? Então, é a pessoa que está ali para servir, ela não está ali só para ganhar os louros e tudo mais, né? Ela está ali para servir, ela está ali para realmente ver o resultado, o sucesso daquela equipe. Se a equipe tiver sucesso, ele também tem. Uhum. Então, acho que hoje, o grupo de gestores que a gente tem, seja qual nível for, nível de coordenação, de gerência, de diretoria, a gente tem essa questão da gestão humana muito mais forte, muito mais Uhum. preocupada com as pessoas e, consequentemente, o resultado vai sair. Realmente, os 2 últimos anos foram 2 anos muito bons para a Landes, aqui no Brasil. Olha só que interessante, né? O Daniel Goleman, que é um dos grandes nomes dentro da inteligência emocional, né? Faz 30 anos que ele estuda inteligência emocional. Hoje ele tem direcionado os estudos dele para o impacto, líderes que têm inteligência emocional e social e o impacto na performance dos negócios. Ele está fazendo exatamente essa correlação.
E você está trazendo aqui um exemplo concreto do que aconteceu na tua empresa, né? Vocês mostrarem que o cuidar, o que que é? Eu me importo com você, né? E Uhum. como isso imediatamente impactou no resultado da tua organização. Você consegue lembrar de exemplos concretos que vocês, como RH e os gestores, fizeram para demonstrar que se importavam de verdade? Sei que você já deu Eu alguns, acho, mas é, talvez eu tenha acho que mais alguns aí. a gente fez uma coisa tão simples, e que gerou tanto impacto, que nem a gente imaginava. É, a- Todos que trabalham presencial na Landes, trabalhavam presencial na Landes, as pessoas chegavam, tomavam um café da manhã, né? A gente tem um restaurante grande na empresa, então era o momento deles, né, conversarem, enfim, tomar seu café e começar a trabalhar. E aí, por 2 vezes no ano passado, a gente enviou para as pessoas o café da manhã. O café da manhã é um lanche, né? Porque a gente ia ter live no dia seguinte, né? E você não imagina o quanto a gente, o número de pessoas colocando isso, postando no Instagram, porque a nossa preocupação era justamente assim, a gente quer que essas pessoas se lembrem, que a gente lembra deles, né? Que eles Uhum. continuam, que a gente sabe que o café que eles tinham aqui, não pelo café em si, né? Mas era um momento importante para eles de integração, né? De eles serem de novo acolhidos e tudo mais. E aí, o impacto foi tão positivo, né? Que a gente acabou repetindo depois. É, e é uma coisa simples, né? A gente mandou entregar na casa de cada funcionário, de novo, né? A gente está falando na época eram ainda 200 e poucos funcionários, né? A gente não está falando de uma empresa que talvez tenha 3.000 funcionários, 5.000 funcionários, apesar que eu sei que algumas fizeram assim também. Mas, assim, as pessoas se sentiram tão lembradas, mas tão gratas por isso. E aí, algumas até falavam assim: a gente troca ideia com pessoas de outras empresas e é ali que a gente valoriza o que a gente tem na Landes, né? Que esses pequenos cuidados, né, esses pequenos detalhes que a gente tem com as pessoas, né, que as pessoas realmente conseguem ver e perceber, essas pessoas se sentiam muito mais seguras estando na Landes do que estando em qualquer outro lugar, né? Justamente pelo protocolo, pelo cuidado, né, pela atenção e tudo mais. Então, acho que esse foi um momento em que todos foram atendidos de uma mesma forma. Até mesmo o pessoal do Rio e tal, a gente cuidou para que, não da mesma forma, porque não ia chegar desse mesmo jeito, mas a gente garantiu que eles também tivessem esse café, né? Uhum. E aí, no dia seguinte, quando a gente fez a live, né, era um monte de gente agradecendo, né, que tinham gostado muito da surpresa e tudo mais. De novo, a gente surpreendeu de uma forma simples, a gente queria só agradar e, no fim, foi um retorno muito legal, muito positivo. Uhum, muito bacana. E o que eu gosto assim é que esses exemplos simples, eles realmente eles causam um grande impacto e eles são facilmente multiplicados. Porque eu quero encorajar você que está assistindo essa live, você não precisa ter uma prática institucional estabelecida para você fazer isso pela tua equipe. Às vezes eu vejo que os gestores ficam muito assim, mas o meu RH não fez uma prática global de mandar o café para todo mundo. Tá, mas e que tal se você, numa reunião de equipe, fizesse uma iniciativa pontual, né? Então, às vezes a gente fica aguardando por algo que vai acontecer no macro e deixa de fazer algo que a gente tem controle, especialmente se você está nesse papel de liderança, né? Abre a tua mente para pensar em práticas que você pode fazer para mostrar para a tua equipe que você se importa, de fato, Uhum. né, com eles, que você está considerando, né, a realidade de cada um. Isso é muito bacana, né? É, E tem mais um ponto, Lu, desculpa te interromper, mas esses momentos de descontração, né, das equipes, a gente incentivou bastante. Então, vamos fazer um happy hour, né? Eu mesmo mandei para minha equipe, para casa de cada um, né, um kit de happy hour.
para a gente fazer, porque a gente gosta disso e a gente não teve mais tantos momentos juntos. Então era um momento assim, gente, vamos relaxar e vamos falar de qualquer coisa menos de trabalho, né? E é nesses momentos também que daí você pega a pessoa que não quis participar, a pessoa que participou, que sempre fala, mas ficou quietinha, né? Então é nesses momentos que você começa a perceber algumas coisas. Então foi muito legal, assim, as ações foram bem recebidas por todos, tanto para os gestores quanto para as equipes. Você tem percebido um aumento de casos de problemas de saúde mental na tua organização, com base em tudo que aconteceu nesses últimos anos? O que eu sinto, Lu, são pessoas mais exaustas. A palavra acho que é exaustão mental, né? Uhum. Claro que tem tudo a ver com saúde mental. Eu lembro que há um tempo atrás a gente desenhou um programa de saúde mental e com várias ações, né? Então, isso antes da pandemia. Aí o pessoal dos Estados Unidos falou assim, não quero que vocês chamem esse programa aí de saúde mental. Porque é como se as pessoas não tivessem saúde mental. Eu falei, mas eu estou dizendo que... Não estou dizendo que elas não têm, mas eu quero que elas continuem tendo, né? Então, por isso que a gente faz ações como essa, de incentivar exercícios, né? De fazer coisas que você gosta, de estar com pessoas que você ama, né? De ter sonhos, aquela coisa toda, né? De ter relaxamento e tal. Como lidar com a pressão, né? Principalmente mulheres, né? Que quando tem aí uma dupla jornada, tripla jornada, enfim. Então, isso já era uma preocupação nossa também. E o que a gente sente, e foi uma preocupação que a gente teve muito grande, é assim, o que a Landes pode garantir de informação para as pessoas para que elas não se sintam inseguras, né? A gente não quer dar mais razão para eles ficarem preocupados, né? Eles já se preocupam com a família, eles já se preocupam com a própria segurança, mas eles também estão preocupados se vai ter trabalho, né? Eles estão preocupados se a Landes vai continuar faturando para manter o trabalho deles, se eles vão continuar com o salário deles e benefícios e tudo mais, né? Então, acho que uma grande preocupação que a gente tinha nessa questão era informar, né, a ponto de fazer com que eles, gente, não se preocupem com isso, né? O trabalho de vocês está garantido, né, vocês vão ter o salário lá no dia certo, a gente está vendendo, os nossos clientes não estão desistindo, a gente está com desafios em materiais, assim como todas as empresas no mundo, mas a gente vai ter esses materiais, isso não vai comprometer, enfim. Então, como a gente é uma empresa de capital aberto, a gente não pode estar divulgando resultados, né, financeiros ali de mês em mês, como a gente fazia antes do IPO. Mas a gente consegue dizer, olha, a gente está ganhando o jogo, né, até o momento a gente está bem e tal. Então, a gente sempre ia, através das lives, através dos team talks dos gestores, a gente trazia esse tipo de informação. Então, a gente garantia que isso estava equilibrado, né? A gente buscou muito a questão da própria educação financeira das pessoas, né? Claro que as pessoas estavam tendo mais custo estando em casa, então, de alguma forma, a gente contribuiu duas vezes durante esses 2 anos, né? A gente deu um bônus adicional para as pessoas justamente para, de alguma forma, equilibrar os gastos financeiros por estar em casa. Mas a gente também deu para o pessoal de produção, né, com a justificativa de que eles estavam aqui, dando a cara para bater, enquanto a gente estava em casa, né? Então, eles também merecem. Não tiveram custos adicionais, mas estavam em risco. Então, é igual para todo mundo, né? Então, com certeza, e a gente teve situações críticas, muito críticas, né? Não necessariamente pela Landes, não necessariamente pelo Covid, mas por outras situações envolvidas, né? E algumas pessoas que saíram justamente por isso. Então, sim, a gente teve uma preocupação muito grande com a saúde mental e a gente percebeu que se alguém diz que nesses 2 últimos anos não esteve perto de surtar, é porque a pessoa já não era normal, né? Porque todo mundo, né? Eu lembro que uma reunião, a gente estava fazendo um skip level e eu comentei, gente, eu tenho que sair agora porque eu tenho que fazer almoço para os meus filhos,
porque se eu não parar essa reunião agora, que já está no horário de parar, e eu fizer almoço para eles, eles não comem. Eu não como, eles não comem. E daí uma pessoa falou assim, nossa, mas você é humana, você faz almoço para os seus filhos. Eu falei, eu tento. Mas, enfim, se eu não fizer qualquer gororoba, eles vão ficar sem comer mesmo, né? Então, é esse tipo de coisa que eu acho que é muito importante também, né? Você Aham. mostrar que você também tem limitações, que você também sofre, que a RH também chora, né? Que a gente sente pela dor do outro, né? E a partir do momento que se dá esses exemplos, os gestores começam a perceber isso, né? Então, com certeza, saúde mental é um fator extremamente importante, totalmente atrelado ao resultado. Pessoa que não está engajada, pessoa que não está feliz, não produz, tá? Uhum. Produz, mas produziria muito mais, né? As pessoas que Uhum. vão até ali, né, a última, que não deixam a peteca cair, mas assim, poderiam estar produzindo muito mais se estivessem muito mais felizes e se sentindo muito mais seguras, né? Uhum. Então, sim, com certeza, a saúde mental aí tem sido bem importante nos últimos tempos. Eu achei uma pérola isso que você trouxe, Rosana, de você, no teu papel, dar essa permissão emocional de dizer, porque às vezes tem um monte de gente ali na reunião falando, meu Deus, meus filhos estão morrendo de fome, o que que eu faço? A reunião não acaba, né? Quando Sim, você, como líder, dá essa permissão emocional de dizer, gente, a gente passou do horário e isso vai me gerar um problema aqui no contexto que eu estou vivendo, né? Isso você permite que outros também possam falar das suas próprias necessidades, né? Isso é tão sutil e tão importante, né? Então, olha o que a gente está falando. Quem está acompanhando a live desde o começo, e para você que chegou no meio do caminho, então a gente falou sobre essas preocupações com o trabalho remoto e agora trabalho híbrido, como que isso impactou a organização, o que, que a organização pode fazer para cuidar de verdade das pessoas, para mostrar que isso importa, né? Que isso não depende de uma prática institucionalizada, não depende de uma prática que todo mundo tem que seguir. Você pode ter iniciativas para demonstrar esse cuidado genuíno, né? E a tua organização também, obviamente, né? Saúde mental está diretamente relacionada à produtividade, à entrega de resultados e pessoas que percebem que a organização está cuidando de verdade delas também vão querer entregar uma milha extra, né? Também vão estar mais dispostas a se engajar, indicar a companhia, falar, né, da sua marca como uma marca empregadora que vale a pena. Então, isso também é resultado. A gente também está falando de negócio, a gente também está falando de resultado. Mas é uma perspectiva humanizada, né? E aí, onde é que está a delicadeza disso? É aprender, é desenvolver aquilo que a gente já vem falando há 30 anos. Tudo que a gente está falando nessa live tem a ver com inteligência emocional, competência socioemocional. Empatia é uma das competências da inteligência emocional, a capacidade de sintonizar, fazer leitura do contexto do outro, entender as minhas necessidades e perceber que o outro tem necessidades. Tudo isso tem a ver com competência emocional e social. Então, não é novidade para o mundo que a gente precisa desenvolver inteligência emocional. A novidade talvez seja que agora você não dá resultado. Você não faz negócio se você não tiver isso, que é trabalho para uma vida inteira, mas em desenvolvimento. Né? Então, você não precisa uhum. estar pronto, mas precisa estar disposto a estar nessa jornada de desenvolvimento. E eu acho que um ponto importante também para quem gosta aí do assunto ESG, né, que está muito em moda ultimamente, para as empresas aí com ações na bolsa e tudo mais, né, eu ouvi uma palestra sobre esse assunto e eles falando assim, as empresas vão trabalhar com ESG, engajamento é um dos itens de ESG, né, quando a gente fala ali de Explica pessoas, aí, né, FG. sim. Então, ESG, né? Então, E de environment, que é ambiente, S de social, né? De social, que é tudo que envolve pessoas, né? E governança, né? Então, aí a questão de shareholders, né? Que seriam os acionistas ou comunidades, cadeia produtiva e tudo mais. E, então, quando a gente fala de S, né? Que é o social, que são as pessoas e que tem a ver com engajamento, né? Então, as empresas elas aprendem por amor ou pela dor, tá? Pela dor,
né, ou pelo marketing, né? Então, vamos dizer assim, as empresas não necessariamente estão a fim de fazer, mas acham que tem que fazer. Então, vamos lá, vamos fazer alguma coisa, né? Pela dor, que são aquelas que perdem dinheiro não fazendo, ou perdem pessoas, ou perdem valor das suas ações na bolsa, ou por amor. A gente está indo pelo caminho do amor, né? De que a gente entende que nós somos uma empresa humanizada, que a gente entende que a gente tem gestores que se preocupam com isso, né? Então, acho que a questão da inteligência emocional hoje mas já deveria ter sido há muito tempo atrás, hoje é um diferencial, né? Então, as pessoas que conseguem fazer gestão nesse formato, né, deixando o resultado como consequência, não é nem segundo lugar, mas deixando como consequência, né, de um bom relacionamento, de uma boa gestão, de você dar um feedback, né? Porque, assim, às vezes o gestor, ele assim, eu quero ser querido, eu não quero falar que ele não está indo bem. Isso também não é bom. Ele não está fazendo Uhum. bem o trabalho dele também, porque ele não está sendo justo, nem com o funcionário, nem com o resto do time, que estão carregando a pessoa nas costas, né? Então, essa questão da inteligência emocional que você trouxe, Lu, é muito importante. Hoje, se a pessoa não faz, não utiliza, nem que seja na dor, né, essa competência, é bom aprender. Uhum. É bom aprender. Tem sido o foco do Fórum Global da Economia falando sobre que a grande transformação que a quarta revolução industrial está trazendo para a humanidade não tem a ver com tecnologia, tem a ver com a gente ter que fazer de uma forma mais humanizada aquilo que a gente já vinha fazendo, né? Porque vai sobrar para o humano somente aquilo que o humano é capaz de fazer. Então, todas as competências têm a ver com esse olhar humanizado das organizações, né? É, Bom, alguma palavra final, alguma dica final que você quer deixar para os gestores, para os RHs que estão por aqui? sim. Nós já estamos começando a esquecer que a gente teve pandemia uma vez na vida, né? Porque a gente está entrando numa rotina que para a gente é legal, porque a gente passa, às vezes, alguns dias na empresa, alguns dias em casa, né? A gente entrou no que para a gente foi o melhor caminho, né? Cada um, claro, a não ser as pessoas que realmente têm que trabalhar presencial, que já voltaram, né? Mas que esse assunto gestão humana, né, não tenha sido só um modismo, só uma situação de pandemia, né, que a gente possa, porque pandemia foi um assunto que gerou, né, dificuldade de saúde mental, mas a gente tem tantos outros, né, a gente tem aí um ambiente político bastante crítico nesse momento, a gente tem um momento econômico no Brasil muito complicado, né, a gente tem empresas que não estão indo bem, né? A gente tem empresas voltando a cobrar muito resultado. Então, que a gente não se perca nisso, né? Que a gente não esqueça do tempo que a gente passou e do quanto foi importante essa gestão humana para que os resultados fossem atingidos. Como eu falei, a Landes conseguiu passar por uma tormenta muito grande, né? Assim como todas as empresas, e a gente sobreviveu muito bem, né? Por causa das Uhum, pessoas. Não, uhum, porque a gente precisa, assim, elas nos devem alguma coisa, mas porque a gente realmente precisa delas. Então, acho que esse é o mais importante. É muito fácil você liderar, né? Aquela história de é muito fácil navegar quando o mar está calmo, né? Então, a gente só conhece bons gestores em momentos de guerra. A gente só conhece em momentos de crise. Então, a gente passou por uma crise muito grande, mas vão vir outras, de outras formas, de outros tamanhos, de outras roupagens. A gente tem pessoas mais preocupadas por outros assuntos. Então, esse olhar para as pessoas, mesmo estando presencial, precisa continuar. uhum. Muito legal. Muito obrigada, Rosana. Obrigada pela tua disponibilidade, obrigada pelo tempo, pela generosidade de compartilhar. Eu te convido depois aqui da live colocar nos comentários se alguém quiser trabalhar na Lendes, entra onde, clica em qual link, cadastra o currículo aonde, já deixa a dica, porque senão vão mandar para mim perguntando como é que eu mando meu currículo. Então, já coloca a dica, né, de repente nos comentários, se você quiser deixar aqui já essa dica. Vocês podem me encontrar lá no LinkedIn e também a gente tem uma página da Landes Global no LinkedIn
É, mas quem tiver afim me pergunta aqui também, eu vou deixando outras informações, podem me procurar por lá. Vários aqui, eu conheço, vários que entraram aqui, tem contato, gente que já trabalhou na Landes, gente que trabalha na Landes, então é muito legal ter aqui também, né, gestores que participaram desse processo todo, pessoas da minha equipe. Então, tem lá no LinkedIn, acha Landes Gear, com Legal, muito certeza. obrigada. Obrigada, Rosana, pelo teu tempo. Gente, se você se interessa por esse assunto, se você tem um papel de gestão e você quer melhorar essa tua habilidade de fazer gestão de pessoas de uma forma humanizada, eu te convido a conhecer a Light Up Academy. Daqui a pouco eu coloco aqui no comentário também. Eu desenvolvi alguns cursos na Light Up Academy para instrumentalizar o gestor a fazer uma liderança humanizada. Então você pode acessar esse curso pela página da Light Up Desenvolvimento e aí entra lá em Light Up Academy, são cursos 100% EAD. Tá? Quem quiser conhecer, quem assistiu essa live até aqui, né, tá ouvindo essa dica, se você entrar lá, comprar o curso e colocar o cupom #quero conhecer, você ganha 20% de desconto, tá bom? Muito obrigada, a gente se encontra mês que vem na próxima live, vou trazer mais um case aí sobre práticas de gestão de pessoas. Se você gostou, convida os teus amigos, convida, né, pessoas para participarem da próxima live com a gente, e é isso aí. Muito obrigada, gente. Até breve. Obrigada, pessoal. Tchau. Obrigada, Lu. Tchau, tchau. Tchau.